princípios expressos e implícitos da administração pública. A administração pública é regida por um conjunto de princípios fundamentais que orientam sua atuação e asseguram a legalidade, moralidade e eficiência das ações governamentais. Esses princípios estão consagrados na Constituição Federal de 1988 e em diversas leis infraconstitucionais, sendo essenciais para garantir o bom funcionamento do Estado e a proteção dos direitos dos cidadãos. Podemos dividir esses princípios em expressos e implícitos, ambos igualmente importantes para o ordenamento jurídico-administrativo. Os princípios expressos são aqueles explicitamente mencionados na Constituição Federal de 1988. Entre eles, destacam-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são frequentemente referidos pela sigla LIMP, e são fundamentais para a compreensão e aplicação do direito administrativo. O princípio da legalidade estabelece que a administração pública só pode agir de acordo com a lei. Isso significa que todos os atos administrativos devem ter fundamento legal, evitando arbitrariedades e garantindo a previsibilidade e segurança jurídica. Por exemplo, um servidor público só pode tomar uma decisão ou executar uma ação se estiver autorizado por uma norma legal. A impessoalidade determina que a administração pública deve tratar todos os administrados de forma igual, sem favorecimentos ou discriminações. Esse princípio assegura que as decisões administrativas sejam baseadas em critérios objetivos e voltadas para o interesse público. Um exemplo disso é a realização de concursos públicos para a seleção de servidores, garantindo igualdade de oportunidades para todos os candidatos. O princípio da moralidade impõe que os atos administrativos devem observar padrões éticos e de probidade, além dos preceitos legais. A moralidade administrativa está intimamente ligada à integridade dos agentes públicos e à transparência das ações governamentais. Por exemplo, um contrato administrativo deve ser firmado com base em critérios claros e justos, evitando práticas corruptas. A publicidade é o princípio que assegura a transparência dos atos administrativos, permitindo que a sociedade conheça e fiscalize as ações do governo. A publicidade é fundamental para o controle social e para a construção de uma administração pública mais democrática e responsável. Um exemplo prático desse princípio é a obrigação de publicar no Diário Oficial todos os atos normativos e administrativos relevantes. A eficiência exige que a administração pública atue de maneira rápida e eficaz, buscando a melhor utilização dos recursos públicos e a prestação de serviços de qualidade à população. Este princípio promove a busca por resultados concretos e mensuráveis, incentivando a inovação e a modernização da gestão pública. Por exemplo, a implementação de tecnologias de informação para melhorar o atendimento ao cidadão. Além dos princípios expressos, existem os princípios implícitos, que, embora não estejam explicitamente mencionados na Constituição Federal de 1988, decorrem logicamente do ordenamento jurídico e são igualmente fundamentais. Entre eles, destacam-se os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação e continuidade dos serviços públicos. O princípio da razoabilidade exige que os atos administrativos sejam compatíveis com a lógica e o bom senso, evitando excessos e garantindo que as decisões sejam justas e adequadas. Por exemplo, ao aplicar uma sanção administrativa, a autoridade deve considerar a gravidade da infração e as circunstâncias do caso, evitando punições desproporcionais. A proporcionalidade, por sua vez, está relacionada à razoabilidade e determina que as ações administrativas devem ser proporcionais aos fins que se deseja alcançar. Isso significa que os meios utilizados pela administração devem ser adequados, necessários e equilibrados em relação aos objetivos pretendidos. Um exemplo é a aplicação de medidas restritivas, como a interdição de um estabelecimento, apenas quando outras alternativas menos gravosas forem insuficientes. O princípio da motivação exige que os atos administrativos sejam devidamente fundamentados, ou seja, que apresentem as razões de fato e de direito que justificam a decisão. A motivação é essencial para a transparência e controle dos atos administrativos, permitindo que os administrados compreendam as razões das decisões e possam contestá-las, se necessário. Por exemplo, um ato de exoneração de um servidor deve explicitar os motivos que levaram à decisão. A continuidade dos serviços públicos é um princípio que garante que os serviços essenciais à população não sejam interrompidos.
A administração pública deve assegurar a prestação ininterrupta de serviços como saúde, educação e segurança, independentemente de mudanças políticas ou administrativas. Um exemplo desse princípio é a proibição de greve para certos serviços essenciais, garantindo que a população não seja prejudicada. Os princípios implícitos complementam os expressos e contribuem para uma administração pública mais justa, eficiente e transparente. A integração desses princípios no cotidiano da gestão pública é fundamental para a construção de um Estado democrático e de direito, onde os direitos dos cidadãos são respeitados e protegidos. Além dos princípios já mencionados, outros princípios implícitos também são relevantes, como o da supremacia do interesse público sobre o privado, que estabelece que o interesse coletivo deve prevalecer sobre interesses particulares em casos de conflito. Este princípio justifica, por exemplo, a desapropriação de bens privados para a realização de obras públicas de interesse social. Outro princípio implícito é o da autotutela, que permite à administração pública revisar seus próprios atos para corrigir ilegalidades ou iniquidades. A autotutela é essencial para a autogestão e correção dos rumos da administração, garantindo que os atos administrativos estejam sempre em conformidade com a lei e com os princípios éticos. A boa-fé é também um princípio implícito de grande importância, exigindo que a administração pública e os administrados ajam com honestidade e lealdade nas suas relações. Este princípio é fundamental para a construção de uma relação de confiança entre o Estado e a sociedade, promovendo uma administração mais justa e colaborativa. Em conclusão, os princípios expressos e implícitos da administração pública são fundamentais para o funcionamento adequado do Estado e para a proteção dos direitos dos cidadãos. Eles orientam a atuação dos órgãos e agentes públicos, assegurando a legalidade, moralidade, transparência, eficiência e justiça das ações governamentais. A compreensão e aplicação desses princípios são essenciais para a construção de uma administração pública democrática, responsável e comprometida com o bem-estar social. A contínua reflexão e aprimoramento desses princípios são necessários para enfrentar os desafios contemporâneos e promover uma gestão pública cada vez mais eficiente e ética. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!